O Brasil, na era colonial, no tempo do imperialismo, falava-se muito em escravidão. O Brasil começou, na era imperial, com o trabalho escravo. Você que é aluno, você que é aluna, com certeza já deve ter estudado bastante sobre a história do Brasil no período colonial, onde tudo era feito através de trabalho escravo. Mas isso não é assunto do passado. Ainda nos dias de hoje, ainda mais aqui no estado de Mato Grosso, é registrado algumas atividades em sistema de escravidão. Aqui na Escola Estadual Paulo Freire, o professor Marcos está realizando uma dinâmica e nós vamos mostrar para você agora. Vem para cá, Yamari. Nós vamos mostrar para vocês esse trabalho, essa dinâmica que está sendo realizada aqui na escola para os alunos, falando sobre o que é um trabalho escravo. Não é exatamente aquele trabalho escravo de antigamente, mas um sistema de escravidão ainda existe aqui no estado de Mato Grosso. Estamos aqui com o professor Marcos, que está realizando essa dinâmica. Professor, ainda existe o sistema de escravidão no trabalho aqui no Brasil e principalmente aqui no estado de Mato Grosso? Sim, existe. É importante reforçar o que você já veio dizendo, que é importante a gente não confundir o trabalho escravo contemporâneo com o trabalho escravo colonial. Aqui um dos termos que nós utilizamos é justamente o termo trabalho análogo à escravidão. O projeto que nós estamos realizando nesse momento, e aqui a gente tem a turma do terceiro D fazendo esse trabalho, é justamente um trabalho de prevenção e de instrução a respeito do trabalho análogo à escravidão. O estado do Mato Grosso é um dos estados que, nas estatísticas, inclusive voltadas aí nos últimos anos, entre 2019 até 2022, costuma ocupar os lugares aí entre os 5 primeiros lugares, onde há mais trabalhadores envoltos em trabalho análogo à escravidão. Sim, voltando a essa questão dessa diferença, basicamente na escravidão colonial, onde houve a grande escravidão dos negros no Brasil, a gente tinha pessoas numa situação na qual elas não eram vistas como seres humanos, mas como animais. Elas eram vendidas em sua totalidade como um mero objeto. Já nas novas relações que a gente tem de trabalho, isso principalmente com a sociedade contemporânea, surge aquela relação no trabalho onde o sujeito vende a sua força de trabalho. Ou seja, é o trabalhador assalariado, que está presente em toda a nossa sociedade, que vende a sua força de trabalho para um patrão. Então, diante dessa relação, a gente percebe que com todas as desigualdades sociais existentes no nosso país, que estão no cerne dessa relação de trabalho escravo, é muito necessário que esse trabalho de conscientização e prevenção seja feito na escola, para que a própria comunidade canaranense e a comunidade do Mato Grosso e do Brasil por inteiro consiga perceber as pessoas que se encontram nessa relação de exploração, na qual seus direitos acabam sendo negados por um patrão que vai tentar buscar o máximo de lucro possível, né, extraindo a força de trabalho de um trabalhador. Então, entre essas relações, a gente vai perceber principalmente que pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, pessoas que não têm tanta instrução, que não passaram pela escola, que estão necessitando de empregos, porque tem uma família, não tem um trabalho para conseguir sustentar essa família, ela se encontra numa associação na qual ela está mais vulnerável a ser aliciada. Então, um sujeito que vai chegar nesse momento e oferecer uma proposta muito boa de emprego, com salário adiantado, com local para ela ter estadia, com a comida garantida, ele vai levar essa pessoa sobre essa proposta e ela vai perceber que, na realidade, não é isso que vai acontecer. Ela vai se deparar em situações degradantes de trabalho. Ela vai trabalhar várias horas de emprego sem descanso. Ela vai contrair uma dívida na qual ela nunca consegue pagar essa dívida para o patrão. Então, ela se vê ali obrigada a trabalhar para conseguir suprir essas questões. E ela acaba entrando num ciclo de escravidão. Então, basicamente, essa relação de trabalho, essa vulnerabilidade socioeconômica, essa grande discrepância socioeconômica do nosso país, leva pessoas a essas relações de exploração. Então, a grande importância desse trabalho nesse momento, aproveitando esse evento na escola, que é a Feira de Ciências, é justamente essa conscientização da população, para que ela, uma vez que ela perceba um vizinho, um conhecido, um parente, que está numa relação como essa, ela possa buscar formas de denúncia, tirar essa pessoa desse ciclo de escravidão, dar para ela dignidade, para que ela possa trabalhar com dignidade, para que ela possa sustentar a sua família, dar boas condições de vida para a sua família. Então está aí a grande importância desse trabalho, que a gente vem trabalhando nesse momento com a turma do terceiro D, onde eles buscam, tanto nas bases históricas e filosóficas, o surgimento do trabalho na sociedade contemporânea e como que isso se desenvolve para essas formas de exploração que nós percebemos na sociedade atual, que às vezes a gente pensa que não, mas está muito mais próximo da gente do que imaginamos, né? O
estado do Mato Grosso é um estado que tem muitas fazendas e, assim, isso não é geral, é claro, existem muitas pessoas honestas, eu diria que na grande maioria, mas ao mesmo tempo a gente também vai encontrar situações onde há fazendeiros que estão explorando pessoas nessa situação. Isso não acontece só nas fazendas, tá, pessoal? Isso acontece também em grandes cidades, como em São Paulo, onde pessoas vão trabalhar, por exemplo, na indústria têxtil, seja fabricando roupas, por exemplo, na qual elas vão se encontrar nessas situações degradantes, trabalhando várias horas por dia, sem ter seus direitos trabalhistas assegurados, contraindo uma dívida na qual ele fica sujeito a ter que ceder sua força de trabalho, mesmo sem receber aquilo que é necessário diante da quantidade de trabalho que ele exerce. Marcos, muito obrigado pelas informações, por essa explanação que você fez. E eu gostaria que você também aproveitasse a sua deixa para falar sobre esses alunos que aqui participaram e qual é a interpretação, na sua ótica, que eles tiveram dessa sua dinâmica. Assim, então, o que eu poderia dizer é que eu estou muito orgulhoso de ver o que eles estão fazendo hoje. Isso é um trabalho que a gente não começou hoje, a gente já vem aí há umas 4 semanas organizando isso, desde estudando os autores que nós utilizamos para a fundamentação das colocações que nós fazemos aqui. E assim, o que eu percebo é justamente o envolvimento deles nesse trabalho, as pesquisas que eles vêm fazendo, percebendo essas relações da sua própria sociedade e como eles percebem a necessidade, né, deles enquanto seres históricos, sociais, seres que possuem aí capacidade de pensar de maneira crítica, como que eles percebem a sua importância como um agente, né, para justamente levar essa instrução para a própria comunidade, para a sua comunidade local, no caso de Canarana, levar isso ao mais longe possível, como no caso, imagino que isso vai ser publicado nas redes sociais, né? Então isso a gente pode atingir o Brasil inteiro por meio das redes e levar a instrução para a população, para que de fato haja uma prevenção desse tipo de exploração na nossa sociedade. Então, assim, quanto menos exploração na nossa sociedade, melhor a gente se encaminha, né, para uma sociedade mais justa. E, afinal de contas, esse é o papel aí, que a gente tanto fala, né, esse papel transformador da escola pública na sociedade. Ok, muito obrigado. Vamos conversar aqui com o aluno também. Como é que é o seu nome? Gabriel Aleno. Gabriel, como é que está sendo para você participar desta aula, dessa dinâmica e ter mais conhecimento sobre o que foi também o regime de escravidão e hoje, como o professor disse, o sistema de trabalho que pode ser considerado análogo à escravidão? Sim, está sendo uma experiência nova para mim, né? Eu já tinha conhecimento sobre esse tipo de conteúdo, só que não era tão aprofundado. Eu tinha, tipo assim, uma base do que era. Só que com esse trabalho, com o que eu estudei, eu percebi que é algo que vai muito mais além do que a gente vê. Muda a sua visão da sociedade? Uhum. Como é que você interpreta hoje, você observando hoje, se você chegar numa determinada fazenda ou uma determinada empresa, você já tem uma nova visão de ver de que forma que o funcionário está trabalhando? Você consegue perceber pelo estado da pessoa que está trabalhando, como é que ela está, se ela está extremamente magra por falta de alimentação, questão da saúde dela, onde ela está sendo alojada para fazer aquele serviço e as ferramentas que ela está utilizando. Ok, muito obrigado. O seu nome como é que é? Meu nome é Manuel. Como é que está sendo para você participar dessa dinâmica, desta aula e ter agora este conhecimento mais aprofundado? Basicamente é uma experiência nova, como meu parceiro falou, né? E a gente tem uma experiência nova e também conhece como que é dado o trabalho escravo contemporâneo, tanto com a relação que ele tem com o trabalho escravo colonial. E a gente vê que basicamente as diferenças e os pontos finais que isso se dá. Então a gente sabe, igual o meu parceiro falou, diferenciar sobre onde tem o trabalho escravo contemporâneo, sabe os meios de denúncia, entendeu? Que o trabalho proporcionou para a gente esse conhecimento e é isso daí.